Continue ouvindo a leitura do Evangelho de Mateus. Estarei lendo agora o capítulo 14, que tem como título A Morte de João Batista. Diz assim: Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães e peixes. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por cima do mar. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E, tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Eu quero refletir aqui, meditar um pouquinho nestes versículos com você que está ouvindo esta palavra, que uma tempestade em nossa vida é algo que vem nos perturbar, turbar a nossa mente. Uma tempestade é algo que nos causa medo, espanto, pavor. E os discípulos estavam no barco, no mar. E Jesus não estava ali com eles, mas Jesus estava no monte orando. Jesus já sabia que eles iam entrar naquele barco. Jesus sabia que eles iam atravessar aquele mar. Jesus também sabia que ia surgir de repente uma grande tempestade. Mas Jesus jamais iria abandonar os seus discípulos na hora da tempestade. Mas eles sentiram medo, eles sentiram pavor e eles ficaram achando que Jesus tinha esquecido deles. E por Jesus não estar ali no barco, que o barco ia naufragar. Mas naquele momento em que Pedro, de repente, quem sabe, olha para o mar, para distante do barco, ele vê alguém vindo andando por sobre o mar. E Pedro estava sentindo pavor daquela tempestade no mar, pois ele pensava que o barco ia naufragar. Mas os discípulos assustaram. Quando viram Jesus andando por sobre o mar, pensaram que era um fantasma. E eles gritaram. Mas Jesus, percebendo que eles sentiam medo, Jesus disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais, eu não sou um fantasma. Jesus está te dizendo neste momento. Eu creio que muitos irão ouvir a leitura deste capítulo número 14 do Evangelho de Mateus. Muitos irão tomar conhecimento que em meio à tempestade, em meio à luta, em meio a qualquer dificuldade que você esteja passando, ainda que você já tenha até desistido, ou quem sabe está pensando que o seu barco vai naufragar, eu quero te dizer, Jesus está te contemplando, Ele está te vendo, Ele conhece os seus passos, Ele conhece toda a sua vida, Ele conhece até os seus pensamentos. Você não precisa abrir a sua boca e Jesus sabe o que você está pensando. Neste momento, tão somente, olhe para o alto, olhe para Jesus, olhe para o guarda de Israel, que não dorme, não cochila e nem tosqueneja. Jesus, Ele está te estendendo a mão e Ele está te pedindo: vem ao meu encontro, tenha fé, tenha coragem, tenha ânimo, não pasme, não te espante, não tenha medo dessa tempestade, porque eu não vou deixar o seu barco naufragar. Mas é preciso que você tome uma atitude de fé. Estenda a tua mão. Levante agora a tua mão para o alto e diga: Jesus, eu vou ao teu encontro. Eu creio que tu podes me salvar. Deus te abençoe.